coração do continente africano existe um pequeno país, pouco maior do que o estado de Minas Gerais, com uma população de menos de 5 milhões de habitantes. Mas apesar de pequeno, é rico em recursos naturais, com destaque para grandes e inexploradas reservas de urânio, petróleo, diamante e um potencial hidrográfico gigantesco. Mas apesar de tudo isso, é um país extremamente miserável, um dos 10 países mais pobres do planeta. Na lista mundial do IDH, o índice que mede o desenvolvimento humano da população, é o último, e de acordo com um estudo da Fundação Reuters, é o pior país do mundo para crianças e jovens, devido a uma oferta praticamente nula de infraestruturas de ensino e de formação técnica e profissional. Toda essa triste realidade tem a sua origem no longo e terrível período colonial, que começou no final do século XIX às mãos dos franceses, que em 1894 criaram na região o chamado Território Ubangui-Chari. No início do século XX, a França dividiu toda aquela vasta área, cedendo porções para a exploração por empresas francesas, que obrigavam a população local a um trabalho praticamente escravo, com pouca ou nenhuma remuneração. O período colonial durou até o final dos anos 50, quando foi estabelecida a República Centro-Africana, que alcançou finalmente a sua independência em agosto de 1960. Teve então início um longo e conturbado período de instabilidade, com o país sendo governado com mão de ferro por uma junta militar extremamente corrupta. Em 1990, teve início no país um forte movimento pró-democrático, o que resultaria nas primeiras eleições diretas em outubro de 1992, o que levaria ao governo de Ang Félix Patassé, que durou entre 1993 e 2003. Nesses 10 anos, o país mergulhou em lutas internas pelo poder e em combates de guerrilha no interior, apoiados por facções políticas contrárias ao governo de Patassé. Em 2003, esse governo caiu, vítima de um golpe de Estado liderado pelo general François Bozizé. Esse golpe daria início, em 2004, à chamada Guerra dos Arbustos, com as forças do general Bozizé combatendo as forças leais ao antigo governo. Em 2006, o general Bozizé requisitou e obteve ajuda militar da França, o que incluiu até mesmo ataques aéreos com caças Mirage contra as posições rebeldes no interior do país. Em 2011, em eleições consideradas fraudulentas pela ONU, o general Bozizé foi eleito presidente, o que aumentou ainda mais a ira dos grupos rivais, que iniciaram ataques por todo o interior do país, capturando vilas, aldeias e pequenas cidades. Em 2013, os rebeldes chegaram à capital, Bangui, obrigando o general Bozizé a fugir e abandonar o país. Nesse ano, começaram a surgir relatórios denunciando ações de genocídio e perseguições, com mais de 200 mil pessoas fugindo das regiões afetadas. Em 2014, como medida para barrar essas ações, as Nações Unidas enviaram para o país uma força internacional composta por 3 mil soldados, que se juntaram aos 6 mil soldados da União Africana e aos 2 mil soldados franceses que já estavam no país. No final desse ano, 2/3 do país já estava pacificado, com o terço restante nas mãos dos rebeldes, que declararam a independência da região, chamando-a de República de Logone, uma declaração não reconhecida por ninguém. Apesar da forte presença de tropas internacionais, as lutas entre as facções continuaram, com o país ainda mergulhado numa terrível instabilidade. Entre 2014 e 2016, os 6 mil soldados da União Africana foram substituídos por uma força 100% internacional, mantida e financiada pela ONU, que hoje em dia mantém naquele país quase 13 mil militares na chamada MINUSCA, uma sigla que significa Missão Multidisciplinar Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana. Essa tarefa está longe de terminar, com centenas de milhares de civis expostos a perigos terríveis e com o governo central ainda sem controle sobre grandes porções do país. Vamos agora analisar qual que é o posicionamento da China em relação à guerra civil na República Centro-Africana.
Bom, a China, o nome oficial, a República Popular da China, é o maior país da Ásia Ocidental, fazendo fronteiras com vários países, né, dessa região, e é também o estado mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes, né? A sua capital é Pequim e a língua oficial é o mandarim, e o seu governo está organizado em uma república popular socialista unipartidária. Aqui não vamos confundir com Taiwan, porque o nome oficial de Taiwan é República da China. Inclusive, muitos políticos, existe um conflito interno na política de Taiwan com a China, de que muitos consideram Taiwan como se fosse um estado parte da China. Então não vamos confundir. A China é a República Popular da China e Taiwan é a República da China. Bom, em março de 2017, a China, né, ou seja, a República Popular da China, anunciou que estava pronta para fazer contribuições para a paz na República Centro-Africana, né? Eles anunciaram que eles defendem e apoiam a estabilidade e o desenvolvimento desse país. O representante chinês nas Nações Unidas comentou que a RCA, a República Centro-Africana, concluiu a transição, né, do seu antigo governo para o novo governo, que teve eleição em 2017, e deve seguir o próximo passo para a construção de um Estado, que apesar de um processo bem conturbado, né, devido aos desafios, a China apoia esse processo. A China também apontou que apoia o desenvolvimento do novo governo e, sobretudo, ela expressou publicamente o apoio ao presidente Touareg, este que é o atual presidente da RCA. Então, como a gente pode ver, a China ela é contra os rebeldes, os grupos rebeldes que atuam no interior do país, e é a favor do governo que foi eleito. Isso também nós podemos perceber nas declarações recentes que o Ministério do Exterior chinês tem feito, emitindo declarações, oferecendo apoio aos esforços de mediação no conflito na RCA e em outros lugares da África também. E algo interessante para a gente se pensar, esse apoio da China à República Centro-Africana, na verdade, faz parte de uma política externa chinesa que já vem se estabelecendo nos últimos anos, né? Onde a China ela iniciou uma nova empreitada de estratégia, né, geopolítica pelo mundo, onde ela procura firmar e consolidar o apoio, até mesmo econômico, dentro de diversos países, inclusive na América Latina, né, na China, e até mesmo parcerias econômicas, né? Então, a China está muito presente nos países africanos, e sobretudo agora com a subida do Donald Trump ao poder nos Estados Unidos. Então, a política externa americana está muito comprometida. O Trump ele deixou de dar muito apoio à política externa, e vocês sabem que na geopolítica não existe espaço vazio. Se um país que tem uma expressão internacional, uma influência internacional, ele deixa de influenciar determinada região, determinado país, outra potência vai vir e vai tomar o lugar dele. É o que está acontecendo hoje em dia. Então, à medida que os Estados Unidos se retira de muitos debates internacionais, a China está ocupando esse espaço. Nós vemos isso na República Centro-Africana, vemos isso na América Latina também. Muitos países da América Latina, inclusive o Brasil, têm feito parcerias econômicas com a China, nessa política deles de expansão, de expandir a sua influência internacional. Vamos agora ao posicionamento da Itália. Bom, esse país ele possui posições privilegiadas de desenvolvimento, né, e qualidade de vida, apresenta um PIB per capita bem alto, é membro fundador da União Europeia e participa da zona do euro, além de integrar o G8, o G20 e a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E como consequência dessa suposta visão de desenvolvimento e por integrar a Península Itálica, que é uma possível rota marítima para refugiados, ultimamente a Itália ela tem se envolvido com questões que giram em torno das migrações involuntárias e do acolhimento de refugiados. Então, pelo menos
12 mil migrantes e refugiados chegaram à costa italiana. Também intensificou-se as negociações de controle de migrações com países como a Líbia, a Gâmbia e o Sudão, que são países ali que estão mais próximos do mar Mediterrâneo e que teriam acesso à Itália. E a Itália, então, ela tem atitudes favoráveis aos direitos humanos, sendo que esse apoio, essa defesa aos direitos humanos dos refugiados, ela pode ser entendida a partir de uma política italiana de atribuição de mais autonomia ao continente africano. E isso também é visível no interesse que a Itália tem no Conselho de Segurança da ONU, querendo aumentar sua influência regional e internacional. A Itália é a principal fornecedora de capacetes azuis de soldados para as missões de paz da ONU. Então, o posicionamento da Itália em relação aos conflitos na República Centro-Africana é de sanar, de acabar com esse conflito e de estabelecer a paz. Então, eles são claramente a favor dos direitos humanos, né, da defesa dos refugiados, do apoio a missões de paz e do fim dos conflitos na República Centro-Africana. Bom, vamos agora à relação do Haiti com a República Centro-Africana. O Haiti está encoberto por uma mistura de agitação histórica e instabilidade na atualidade, né? Esse país foi uma das mais lucrativas colônias francesas no continente americano e esteve envolvido em um conflito de independência colonial de 1791 a 1804. Essa revolta destacou a participação ativa de milhares de escravos e impactou significativamente a sociedade internacional da época e continua sendo motivo de destaque até hoje. No entanto, essa vitória histórica dos escravos haitianos que conseguiram a independência parece não refletir o país de agora, com baixos índices de IDH e pobreza estrutural. O país apresenta um total de 95% da população negra e o francês e o crioulo como línguas oficiais. Lembrando que no Haiti foi a primeira revolução negra da história. Os assuntos que permitem que se façam analogias entre a situação do Haiti e da República Centro-Africana, eles são muito recentes, porque em 2016, vários dos cargos políticos nacionais e locais estavam vagos, o que pedia pela realização de eleições parlamentares. Eleições essas acusadas de terem sido cercadas de atos de violência ainda no período pré-eleitoral, além de certas irregularidades políticas, né? Na República Centro-Africana, as eleições parlamentares e presidenciais elas foram realizadas em 2015 e ainda cobertas por violências, né, dos grupos rebeldes, acusações de fraude, assim como a eleição de 2016 no Haiti. A missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH, ela está presente no território haitiano desde 2004 e tem contribuído na manutenção da segurança pública, na defesa de grupos vulneráveis e numa tentativa de afirmar a democracia nesse país. Mas nós precisamos lembrar que o saldo dessa missão de paz, coordenada principalmente por representantes brasileiros, ela foi muito questionada, né? Os resultados dessa missão foram muito questionados, ao registrar-se pelo menos 102 denúncias de abuso ou abuso sexual pelos soldados da ONU. A comparação entre o país africano e o Haiti, né, que é uma ilha caribenha, é inevitável ao analisar a possível atuação brasileira no território da República Centro-Africana. Então, são países numa situação política e econômica muito parecidas. E não só em relação a isso, mas em relação ao apoio da ONU também, né? E já que o Brasil foi convidado a liderar a missão humanitária da ONU lá na República Centro-Africana, então aí são países muito semelhantes no seu contexto geopolítico.